E hoje eu vim aqui contar pra você 4 erros que estão acabando com o seu look. Vamos lá? Que polêmica, minha gente. Falar sobre erro, mas é isso aí. A gente precisa falar sobre erro também pra consertar ou pra tentar mudar uma coisa que tá te incomodando. Então vamos lá. O primeiro erro, vai dar problema isso, mas é a estampa, gente, a estampa. O que eu tenho pra falar de estampa? Não é o problema a estampa, entendeu? Mas aquelas blusas com muita informação, a estampa, daí tem um adereço a mais. Cuidado com esse tipo de peça. Eu não sou contra estampa, pelo contrário, essa estampa é elegantérrima, mas quando usada na medida, tá? Por exemplo, uma saia estampada com uma blusa neutra. E se você tá com uma estampa, você tem que cuidar muito com a questão do acessório. Porque se você tá com estampa, você já tá com uma peça de presença. Então tudo que você for colocando a mais é um adereço a mais. É muito fácil de sobrecarregar um look. Então por isso que ela é um adereço. É como se fosse um adereço a estampa. Então cuidado. A estampa ou ela tem que ser uma estampa leve, suave, elegante, num todo, completo, pode ser um conjunto todo, um macacão, um vestido estampado, desde que seja uma estampa elegante. Ou, se for uma peça de estampa, seja ela na saia ou na blusa, uma estampa também que traga um requinte, que traga uma informação legal e com a outra peça lisa. E se você tá com estampa e você quer colocar um acessório, também tem que ter cuidado. Tem que ser um acessório que não vá carregar muito, que não vá fazer o excesso. E eu acho interessante trazer uma informação de uma pessoa real, né, que realmente de um caso que eu possa trazer um exemplo para vocês de uma estampa que eu acho legal, bacana e em uma forma, em um conjunto, por exemplo, que foi a Dani. Não sei se vocês viram o conteúdo que a gente fez uma consultoria na casa da Dani. Se ainda não assistiu, assiste aqui, é muito legal, traz muita informação bacana, seja de guarda-roupa, seja de setorização, enfim. É um conteúdo muito legal que a gente fez por lá. Então a Dani, ela tava com um conjunto estampado num preto e branco, num tecido bom. Então a gente falou bastante sobre estampa lá naquele vídeo. Eu acho que vale a pena assistir justamente por causa dessa informação. Esse, Dani, é um estampado bonito, né? Não é que a gente é contra os estampados, não é isso? Vamos também... Exatamente, né? Colocar isso... Agora vem cá, Dani. Pontos nos is. Olha esse estampado, que chique. É uma estampa preto e branco, num tecido bom. É uma estampa elegante. Então, assim, não é que a gente é contra estampa, fica muito claro isso. A gente gosta de estampa elegante. Pontuais, né? Nada mais essa Exatamente. elegância. Vão achar que a gente ela só tem peça lisa. Não é assim. Outro ponto que eu vou citar, que é o segundo ponto, que eu acho muito interessante trazer também como informação, é a qualidade do tecido, tá? A gente vê de longe um bom tecido, uma boa apresentação, e fora que um tecido bom, a durabilidade dele é muito maior. A probabilidade dele não pegar bolinha, não ficar com aquela aparência de usado, é muito grande também. Então, às vezes você vai comprar, mas eu paguei barato. Gente, barato, no final, sai caro. Então, um bom tecido. Mas não precisa ser só linho, gente. Tem ótimos tecidos. A própria camiseta de algodão, muito natural, que está presente em muitas peças, na maioria delas o algodão está presente. Então, assim, ele sabe respeitar muito essa questão corporal. Eu acho que é um grande aliado o algodão. Dá atenção realmente ao tecido. Seja ele uma viscose, um algodão, o linho, peças, se você puder escolher, de fibras naturais. E o terceiro ponto são os excessos. Os excessos do quê? De tudo um pouco. Os excessos dos acessórios, os excessos das estampas junto com os acessórios, essa mistura, esse completo, esse conjunto. Então, peraí, se olha. É como se a gente fosse naquele médico oftalmologista, que ele pede assim, olha aqui, ó, como é que você tá vendo? Então, essa é uma regrinha bem legal que eu vou trazer um exemplo para vocês entenderem do que eu tô falando. Por exemplo, quando você vai no oftalmologista, ele não te traz um monte de lente para ver qual se adequa melhor ao teu olho? O estilo não muda muita coisa. O que a gente pode trazer? Você tá vestida. Quero colocar um acessório. Vai lá, se olha no espelho. Entendeu? Casou, não casou, pesou, tiro, coloco. O que tá em excesso? Você vai apurando o seu olhar.
E estilo é isso, gente. É uma construção. O look é a mesma coisa. Você vai refinando o teu olhar, vai deixando ele cada vez mais apropriado para aquilo que usa ou não usa. Então, por exemplo, você tá com uma roupa que tem uma peça estampada. Quero colocar um acessório. Vai na frente do espelho e coloca. Será que tá bacana? Acho que pesou muito. Tira. Então ali você vai estar construindo o teu estilo. Você vai estar se conhecendo. O quarto erro, e eu acho ele o mais pesado, pesadíssimo. Polêmica. É polêmica, quer ser xingada, vem aqui nesse vídeo. Não adianta você estar com o look todo ok, legal, e a peça íntima errada. Mulheres que usam a peça íntima errada. Atenção. Já vi muitos looks, às vezes, com a peça íntima de outra cor, que atrapalha o visual. A pessoa, não adianta, o olho da gente vai direto para aquele local. Então, assim, muito cuidado. Vai usar uma roupa clara? Cuida na peça íntima. Coloca uma roupa de cor da pele, entendeu? A blusa mais transparente. Coloca uma peça íntima condizente com aquela cor, ou uma cor como a cor da pele, que eu acho bem legal. E aqui eu acho que podemos incluir uma dica bem importante para aquelas pessoas que querem usar uma peça às vezes mais colada ou alguma coisa que não quer que apareça nada do corpo, às vezes celulite, alguma coisa assim. Tem uma dica valiosa que é aquelas bermudinhas, e elas disfarçam bastante de qualquer coisa que você queira esconder. Às vezes cuidar também, você está usando uma roupa decotada, cuida para não aparecer, às vezes tem aquelas faixas, aqueles tops também, para não aparecer. Eu me incluo nisso, porque quem nunca fez esse tipo de erro, né? Às vezes a alça aparecendo, às vezes uma blusa que é aquele estilo nadador, usa um sutiã aparecendo a alça. Não é elegante, né, gente? E para finalizar, eu vou trazer um erro aqui que muita gente nem se dá conta e que eu acho que é muito válido para as baixinhas. A questão da saia midi. Até baixinha fala assim, mas eu não uso saia midi porque para mim não dá certo pro meu corpo. Às vezes você tá cometendo esse erro e nem está se dando conta. Quando você usa uma saia midi, você baixinha, e que você quer usar com uma bota, por exemplo, se você pega e usa a saia midi, corta e daí usa uma bota de cano baixo, ela fica aquele pedacinho de pele. Esse pedacinho de pele aí te corta mais uma vez. Então, o que você poderia fazer para não errar mais? Colocar uma bota na mesma altura que está terminando a saia, aí te dá amplitude. Então, esse erro você não comete mais depois sabendo dessa dica. E para concluir, eu acho que quando a gente fala de moda, não dá para também só falar do que a gente deve fazer. A gente também precisa falar do que não deve fazer. Porque a moda realmente é uma construção de acertos e erros. Faz parte, né, gente? Obrigada por assistir esse vídeo. Até o próximo. Tchau!